Na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, quero falar alguns instantes sobre uma palavra maravilhosa chamada liberdade, libertação. Mas essa libertação que eu quero falar é a libertação da escravidão do pecado. Jesus quer dar liberdade. Hoje se fala muito em liberdade, mas essa liberdade que eu vou expor agora é sobre a liberdade espiritual da escravidão do pecado. A Bíblia diz em Romanos 10, 14 e 17, como os povos ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como serão enviados, se não forem primeiro chamados? Então, para pregar, precisa ser chamado. Depois de chamado, o obreiro é enviado. E depois de enviado, chegará às multidões, e as multidões então poderão ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, por intermédio dos seus ministros. Romanos 10, 14 ao 17. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como serão enviados, se primeiro não forem chamados? Então, eis aqui a questão. No livro de Mateus 11, 28, Jesus está chamando. Ele está dizendo, vinde a mim, venham até mim, se aproximem de mim. Então Jesus está chamando. No livro de Mateus capítulo 10, Jesus chama 12 apóstolos, os prepara, os capacita e os envia para cumprir a palavra de Romanos 10, que como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se primeiro não forem chamados? Então agora Jesus aqui em Mateus 10 está chamando, consagrou 12, e os preparou, os instruiu na sua plenitude, e os capacitou de autoridade espiritual, e os enviou a pregar o evangelho, curar os enfermos, libertarem os oprimidos e fazerem a obra de Deus na sua plenitude. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 até o 24, agora Jesus chama 70, já não são mais 12, ele chama 70 varões, os instrui, os capacita e os envia de 2 a 2 para pregarem o seu reino, a sua palavra, o seu evangelho e levar liberdade aos cativos. Essa palavra está escrita no Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 10, versículo 1 até o 24. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo número 3, os apóstolos de Jesus consagraram 7 varões em Jerusalém de boa reputação e cheios do Espírito Santo, e os consagraram ao diaconato, ao ministério, para trabalharem no Evangelho. E entre esses 7, Estevão e Felipe se destacaram como 2 grandes evangelistas, sendo usados de uma maneira extrema e poderosa, fazendo milagres e grandes maravilhas em benefício do reino de Deus. Agora vamos para uma questão em que a humanidade anda errado, se desencaminham e o porquê precisam ouvir a voz de Deus. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, dizendo ao povo, não me escolheste vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós. Jesus falou aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que ele tinha chamado e capacitado e enviado para fazer a sua obra. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei, e vos enviei, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Agora Jesus está dizendo às multidões, aos povos que estão desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor e precisam ser alcançados pelo poder da divulgação do Evangelho da Paz. Jesus fala em Mateus 22 e 29, vós errais, vós se desencaminhais, vós estão desgarrados e errantes, porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Portanto, é necessário que vocês conheçam a Escritura. Seja dado a vocês a revelação, o conhecimento, o entendimento, pelo poder da ação do Espírito Santo através do ministério da sua palavra, para que vocês entendam as verdadeiras vontades de Deus para com a tua vida. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus dá uma recomendação maravilhosa, dizendo o seguinte: examinem as Escrituras, leiam as Escrituras, observem as Escrituras, procurem adquirir conhecimento nas Escrituras, porque diz conter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É as Escrituras que testificam de Jesus, e diz que contém nas Escrituras a vida eterna. Você examinando a Escritura, você vai conhecer o poder de Deus e você vai encontrar a vida eterna por consequência disso. Para concluir, 2 versículos da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz assim: conheçam a verdade, e a verdade vos trará liberdade. Hoje está se falando muito em liberdade. A palavra que está em evidência no Brasil e no mundo chama-se liberdade. Dom Pedro I proclamou a liberdade. A princesa Isabel proclamou a liberdade dos escravos. E Jesus proclamou a liberdade espiritual de todos quantos creem na sua palavra. Em João 8,32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 desse mesmo capítulo 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, e vós podereis dar o grito da liberdade. Meu caríssimo e amado amigo e irmão que me ouve nessa hora, Jesus quer proclamar a tua liberdade. Nessa oportunidade em que você está ouvindo a voz de Deus através da minha humilde personalidade, eu quero dizer a você, proclame a tua liberdade, dê o grito da tua liberdade, exclame a tua liberdade, diga que a partir de hoje, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu serei um homem livre, serei uma mulher livre, serei um ser livre de todos os pecados, das opressões, de todos os enlaços desta vida. Jesus quer te dar liberdade. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se não forem chamados? Jesus está chamando nessa grande oportunidade. Venha após mim, que eu vos farei com que vocês sejam pescadores de almas. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.